Amém. Graças a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, Igreja Batista Grandeza de Deus, a graça e a paz, Miete, Stephanie, amém. Rafael, nós estamos aqui em um culto familiar e aproveitamos esse momento para poder transmitir para vocês, meus irmãos, a palavra de Deus. É sabido de todos nós que nós estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo o início das dores que o Senhor Jesus proclamou em sua palavra, a verdade, toda a palavra de Deus nos diz e afirma que nós chegaríamos nesse momento. E estamos aqui em nome de Jesus para poder falar acerca dos últimos acontecimentos e o que Deus tem para nós. Sabe, meus irmãos, da mesma forma que está se cumprindo tudo que está escrito, passo a passo, ano após ano, vem se cumprindo todas as profecias para que chegasse até esse tempo do fim. Nada falhou, tudo se confirmou, tudo, ou seja, como Josué disse, na sua palavra, Josué disse assim, olha, nenhuma palavra sequer que saiu da boca de Deus caiu por terra. Moisés também disse isso. Por quê? Porque a palavra de Deus é firme, eficaz, é faca de dois gumes. A palavra de Deus é uma bênção, é a verdade, é a voz de Deus falando conosco. Então, nós sabemos que da mesma forma que os selos estão sendo abertos, que os acontecimentos estão chegando, que toda a palavra de Deus está se cumprindo, nós também temos que crer também que a bênção, o livramento de Deus que é prometido para mim e para você também está se cumprindo nesse mesmo momento em que a terra está sendo afligida por esse coronavírus. Nesse mesmo momento Deus trabalha por nós, Deus intercede por nós, o Espírito Santo tem intercedido por nós com gemidos inexprimíveis, e o próprio Senhor Jesus declarou em tua palavra também, em sua palavra, que Ele também intercede por nós. Então, e nós também intercedemos uns pelos outros, estamos debaixo da promessa do Senhor. Você pode perceber que no tempo de Raabe, na destruição de Jericó, você pode ver que a casa de Raabe e toda a sua família não foi atingida, porque a direção é para que ela colocasse uma fita vermelha na janela, uma trança vermelha, e ali significava o sangue do cordeiro que foi derramado ali, e a morte não chegou na casa dela. O Senhor protegeu, o Senhor deu livramento. Assim foi com Ló também na destruição de Sodoma, assim também aconteceu no tempo de Noé, sua família foi toda salva. Assim também Deus está nos guardando, assim também como no tempo lá do Egito, das pragas do Egito, a 10ª praga que ali ceifou a vida de todos aqueles primogênitos, mas não do povo hebreu, não do povo de Deus. Por quê? Porque passaram o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, e nós temos hoje o sangue do Cordeiro que nos cobre. Jesus Cristo morreu por nós, Jesus Cristo intercede por nós, e Ele nos salvou, nos amou, nos redimiu, nos perdoou, e graças a Deus por isso, louvado seja o nome de Jesus. Preste atenção nessa palavra, meus irmãos. Eu tenho uma palavra aqui que está no livro de 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 24. Essa palavra tem um título aqui, que reina fome em Samaria. Olha, preste atenção, sempre quando Deus quis tratar o povo, a humanidade, no tempo passado, muitas palavras que nós vemos aqui na Bíblia, Deus assim permitiu que houvesse fome. A fome é algo terrível e nós estamos caminhando para dias muito difíceis. Esse coronavírus, uma situação mundial, uma situação que está afligindo nações, não só uma cidade, um país, mas nações. Todas as nações estão assim sendo abatidas por esse vírus. E mais, preste atenção numa coisa, sabe que o objetivo disso tudo é nivelar todos nós, todas as nações, nações ricas, nações pobres, tudo vai ser igualado por baixo, nivelado por baixo, ou seja, todos nós vamos passar por uma situação crítica. Essa é a verdade da palavra de Deus, sabe, meus irmãos? Mas é como eu disse, olha, nessa situação, em todas as situações, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos livrar, o Senhor vai nos proteger, em nome de Jesus. A fome era tão grande nessa época aqui, meus irmãos, de 2 Reis, diz assim a palavra: depois disso, juntou-se Ben-Hadad, o rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou Samaria.
Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Preste atenção, era muito dinheiro. Eu tenho aqui uma anotação, meus irmãos, que uma cabeça de jumento naquela época custava cerca de 971 quilos de prata, era equivalente a 971 quilos de prata, era muito dinheiro. Ou seja, vai chegar um momento que não adianta as pessoas terem muito dinheiro, as coisas vão estar escassas, o alimento, quem sabe até a água, tudo vai entrar num período de escassez muito grande e o que conseguir comprar vai pagar muito caro por isso. Imagina uma cabeça de pombo, né? Uma cabeça de jumento cozido com esterco de pombo, fazendo ali aquele refogado ali, que coisa terrível, mas era o que as pessoas tinham para comer, tamanha fome. Mas sabe, meus irmãos, chegou o momento em que a Bíblia diz assim no versículo 26, passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher, acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse, se o Senhor não te acode, donde eu te acudirei? Da eira ou do lugar? Ou seja, o rei disse assim, eu não posso fazer nada, em outras palavras. Se o Senhor, seu Deus, não está te ajudando, quem sou eu para te ajudar? Ou seja, ele disse assim, eu não posso fazer nada. Ou seja, então esgotou-se a esperança naquele tempo das pessoas, né? Porque podiam contar com o rei, quem sabe o rei vai ouvir, o rei vai poder ajudar, o rei vai poder entrar com uma provisão, mas o rei disse, olha, eu não posso fazer nada. Então, diz assim, perguntou-lhe o rei, o que tens? Respondeu ela, esta mulher me disse, dá-me o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dize-lhe ao outro dia, dá-me o teu filho para que o comamos, e ela escondeu. Ou seja, olha que absurdo que chegou, o ponto que chegou a fome naquele tempo, que eles estavam comendo os próprios filhos. Que coisa, que fome, que situação. Olha, e isso tudo aqui tem um porquê, meus irmãos. Isso tudo aqui tem um porquê, porque o povo havia se rebelado contra Deus. O povo de Deus havia se rebelado. O povo de Deus começou a buscar outros deuses. O povo de Deus virou as costas para Deus, sabe? E esse momento é aqui em que nós estamos vivendo hoje. É Deus chamando o seu povo de volta. É Deus chamando o seu povo ao arrependimento, ao conserto. Por quê? Porque o que está escrito está definido, vai acontecer, mas o Senhor, Ele nos chama a um arrependimento genuíno, para que o Senhor de novo nos tome nos teus braços, o Senhor nos salve, o Senhor nos leve para junto dEle por toda a eternidade. Então, nós estamos vivendo momentos em que o Senhor está permitindo tudo isso acontecer para que o seu povo, para que eu, você, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a última grande colheita venha acontecer. E está muito perto de acontecer isso. Jesus está voltando. Então, Deus está chamando através dessa situação do coronavírus o seu povo ao arrependimento. Isso é certo, isso é líquido, isso é bíblico, né? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, aí aconteceu, sabe, meus irmãos, que o rei, ouvindo essa palavra, o rei mostrou que ele já estava assim, também com vestes de luto, de saco de prato, saco de pano, pano de saco, assim, por dentro das suas roupas. Ele também já estava ali buscando alguma maneira ali de se arrepender, de poder ter um momento com Deus, porque ele também estava sendo afligido por essa situação. Mas aí acontece que o profeta chega, sabe, meus irmãos? A Bíblia diz assim, ó, crede em Deus e estarás seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Naquela época, o profeta Eliseu, ele chega diante daquela situação e ele vai na porta da cidade, onde as coisas aconteciam. A cidade estava sitiada, não podia entrar nem sair. Isso parece com o quê? Com os dias de hoje, parece com os dias que nós estamos vivendo. A Itália está sitiada por esse coronavírus, está cercada por esse coronavírus. Ninguém entra, ninguém sai. A morte lá dentro, há terror lá dentro, há fome lá dentro, há desespero, angústia lá dentro, sabe, meus irmãos? Aqui não era diferente disso, não. Então, meus irmãos,
aqui o profeta Eliseu, ele chega e disse no capítulo 7, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Preste atenção numa coisa, meus irmãos. Olha, o profeta liberou uma palavra profética, uma palavra ali que haveria comida. O profeta chegou e disse que eu vou cuidar do meu povo, Deus vai cuidar do povo, Deus vai liberar uma bênção. Escuta isso, em meio a toda essa dificuldade, toda essa incerteza, toda essa angústia que nós estamos passando. Você pode ter certeza de uma coisa, as janelas dos céus vão se abrir sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você que é fiel a Deus, você que teme a Deus, você que está com Deus, creia em Deus, creia nessa palavra, creia que Deus vai te dar vitória, creia que Deus não vai deixar nada acontecer na sua vida. Sabe, meus irmãos, preste atenção numa coisa, nós falava com a Niete hoje à tarde aqui, com o Rafael e com a Stephanie também. Olha, vai chegar um momento em que um pacote de arroz na sua casa, ele vai durar e vai ser multiplicado, vai durar 1 mês, 2 meses, um pacote de arroz. Talvez alguém que esteja ouvindo isso fale assim, isso é loucura desse pastor, esse pastor é doido. Mas Deus já fez isso. Deus multiplicou os pães e os peixes e milhares de pessoas se alimentaram e ainda sobrou. O azeite da viúva no tempo do próprio Eliseu, ali o azeite multiplicou, ou seja, vai e pede aos vizinhos vasilhas emprestadas e não poucas, e muitas, e a vasilha, enquanto houve azeite ali, um pouquinho de azeite que ela tinha, ele multiplicou e aquela viúva viveu até que passasse aquele tempo de fome, de seca, de escassez. Deus honrou, Deus vai te honrar também, creia nisso em nome de Jesus. Deus é seu provedor, Jeová Jiré, Deus é seu salvador, Deus é o seu Deus bem presente no momento da sua tribulação. Guarda essa palavra no seu espírito, creia nisso em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Malaquias capítulo 10, diz algo tremendo, que as janelas do céu se abririam e Deus derramaria bênção sem medida. Escuta isso, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Olha, Deus vai derramar bênção sem medida durante esse tempo de escassez, esse tempo de luta, de dificuldade, de desemprego, de situações de enfermidade, de doenças, de incerteza. Deus vai cuidar de mim e de você. Deus já está cuidando, isso é promessa de Deus. Vamos nos ater na palavra de Deus, vamos segurar a palavra de Deus, vamos crer na palavra de Deus de todo o nosso coração, porque Deus vai operar milagres na nossa vida, em nome de Jesus. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Sabe, meus irmãos, Deus lá em Filipenses capítulo 3, capítulo 4, aliás, a partir do versículo 10, lá diz algo tremendo, que o Senhor é conosco no tocante a dar e receber. Ou seja, esse é o momento que eu quero dizer para você, olha, aquilo que você tem, reparta, aquilo que o Espírito Santo colocar, dê, porque você vai receber. Esse é o momento que nós temos que trabalhar unidos, como na igreja primitiva era assim, as pessoas davam e as outras recebiam, um cuidava do outro, eles eram unânimes em oração, no jejum, no partilhar do pão. Vamos voltar esse tempo em nome de Jesus. Jesus disse assim, olha, se te pedir para caminhar 1 milha, caminhe 2, se te pedir a túnica, dê também a capa. Jesus disse, se bater numa face, dê também a outra. Isso mexe com Jesus. Nesse momento de dificuldade, não vou segurar só para mim, não, reparte o que você tem, reparte o pão de manhã, de tarde, semeia que você vai colher em nome de Jesus. A palavra de Deus diz aqui em Filipenses que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em nome de Jesus. É tempo de crer na palavra de Deus, é tempo de viver a palavra de Deus, de proclamar a palavra de Deus e desfrutar da palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos juntos em nome de Jesus, grandeza de Deus, vamos juntos caminhar na fé. Ouça essa palavra, ministre essa palavra na sua casa, para sua família. É um tempo propício, meus irmãos, para pregar a palavra de Deus. Os corações estão quebrantados, os corações estão receptivos a ouvir a voz de Deus, e você é um agente proclamador da palavra de Deus em nome de Jesus. Eu te abençoo como evangelista, como ministro da palavra de Deus, para que você possa semear, para que você possa ir plantar semente da palavra de Deus em nome de Jesus. Olha, Deus te abençoe, fique na paz. Depois nós teremos outras palavras durante esse fim de semana.
semana, toda semana que vem, nós estaremos ministrando a palavra de Deus na sua vida. Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti, te dê a paz em nome de Jesus. Fica com Deus, beijo no coração. Pastor Cícero te ama, pastora Aniette te ama, minha família que está aqui te ama também, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, beijão aí. A paz.